A modalidade PSV é denominada como uma modalidade ventilatória espontânea contínua, pois tanto o disparo quanto a ciclagem são realizados pelo paciente integralmente. Porém, é uma modalidade assistida ou, de acordo com a literatura mais recente, suportada pelo ventilador, porque o ventilador busca alcançar e manter a pressão inspiratória acima da PIP durante a inspiração. Pressão essa, a pressão inspiratória, a qual é pré-determinada pelo operador do ventilador mecânico por meio do ajuste da pressão de suporte ou delta pressórico e da PIP. Dessa forma, PSV é limitada à pressão, porque a pressão de vias aéreas não irá ficar acima ou abaixo do valor predeterminado. Para isso, o ventilador mecânico avalia continuamente o valor da pressão inspiratória à medida que o ar entra nas vias aéreas inferiores, reduzindo, quando necessário, a oferta de fluxo inspiratório a fim de cumprir o valor predeterminado pelo operador do ventilador mecânico, o valor predeterminado de pressão inspiratória. Portanto, para utilizar a modalidade PSV, é necessário que o paciente tenha drive ventilatório regular. É uma premissa muito importante. Drive ventilatório regular, já que nesta modalidade todos os ciclos ventilatórios são disparados pelo paciente e não é pré-ajustada uma frequência respiratória mínima, pois a frequência respiratória é a do próprio paciente. Observe que não há como ajustar uma frequência respiratória nos parâmetros ventilatórios ajustados, como é possível realizar na modalidade PCV, a ventilação controlada à pressão. Em PSV, o paciente controla a frequência respiratória, o tempo inspiratório, o fluxo inspiratório e o volume corrente, sendo, portanto, variáveis livres ou dependentes. Por que dependentes? Porque dependem do esforço inspiratório do paciente, da pressão de suporte pré-estabelecida e da mecânica pulmonar do paciente. Portanto, a modalidade PSV é limitada à pressão. Mas e o disparo e a ciclagem? O disparo pode ocorrer por variação de fluxo ou pressão, sendo pré-estabelecido pelo operador do ventilador mecânico por meio do ajuste da sensibilidade inspiratória, que deve ser baseada no esforço muscular do paciente e do drive ventilatório. É exatamente como é ajustado nas modalidades de VCV e PCV no modo assistido controlado. A ciclagem é a fluxo, porque nesta modalidade ventilatória, o ventilador mecânico gera uma pressão pré-determinada nas vias aéreas, pressão essa predeterminada por meio do ajuste da pressão de suporte ou do delta pressórico com a PIP, que será mantida durante toda a fase inspiratória e determina o valor máximo de fluxo inspiratório, chamado de pico de fluxo inspiratório, que nessa situação simulada é de 45 litros por minuto. À medida que o ar entra nos pulmões, ocorre a geração de fluxo inspiratório progressivamente maior até ser atingida a pressão inspiratória máxima, ou pressão de pico, que foi pré-estabelecida, nessa situação de 12 centímetros de água. Para que não haja a ultrapassagem desse valor pré-programado, o ventilador mecânico, então, reduz progressivamente o fluxo inspiratório até a ciclagem. Este é o ponto de ciclagem. Dessa forma, a onda de fluxo inspiratório assume um formato decrescente, onde é identificado o pico de fluxo inspiratório e que, com diminuição da diferença de pressão entre a pressão de suporte e os pulmões, o fluxo desacelera gradativamente durante a fase inspiratória até atingir um percentual específico que pode ser ajustado em ventiladores mais modernos, de quarta geração, mas que os mais antigos não permitem. Esse ajuste é chamado de percentual de critério de ciclagem ou sensibilidade expiratória. Não confunda com a sensibilidade inspiratória.
Sensibilidade inspiratória, disparo, que é para dar o início da inspiração. Sensibilidade expiratória é a ciclagem para finalizar a ins e iniciar a expiração. Por isso, sensibilidade expiratória. Nos ventiladores mais antigos, esse ajuste não é permitido e o equipamento já vem com um valor pré-programado de 25% do pico de fluxo inspiratório. O que isso significa? Quando o fluxo inspiratório atingir 25% de 45 litros por minuto, ocorre a ciclagem. Mas por que foi pré-programado nos ventiladores mais antigos 25% do pico de fluxo inspiratório para realizar a ciclagem? Esse valor foi baseado em estudos que demonstraram que em pacientes adultos em ventilação espontânea e sem alteração da mecânica pulmonar, veja bem, sem alteração da mecânica pulmonar, a ciclagem ocorre quando é atingido 25% do pico de fluxo inspiratório. Porém, a realidade numa UTI é outra. A maioria dos nossos pacientes de UTI possuem alteração da mecânica pulmonar. Ou seja, há tantos pacientes obstrutivos quanto pacientes restritivos e quando não é possível ajustar o momento da ciclagem, favorece a ocorrência de assincronias. Para entender melhor no que o ajuste da sensibilidade expiratória interfere durante a ventilação mecânica e como ajustar este parâmetro adequadamente, assista ao vídeo de sensibilidade expiratória disponível na plataforma. Resumindo então, em PSV, o disparo ele pode ocorrer por variação de fluxo ou de pressão, de acordo com o ajuste da sensibilidade inspiratória. Já a ciclagem é a fluxo e que, em alguns ventiladores, pode ser ajustado por meio da sensibilidade expiratória e é limitada à pressão, pois o ventilador não ultrapassa a pressão inspiratória pré-programada. Observe bem aqui o gráfico de pressão, que durante a fase inspiratória a pressão é mantida constante.